A paz do Senhor, irmãos. Nesse momento estaremos fazendo o resumo da lição de número 10, a ser ministrada no próximo domingo, dia 9 de junho de 2019. O título da lição é O Culto Racional. Mas antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm acessado os nossos vídeos, se inscrito no nosso canal, deixado o seu like, deixado também os seus comentários, as suas observações. Isso, irmãos, é muito importante para nós continuarmos com o nosso projeto. Posto isso, vamos à lição. O culto racional. Culto, irmãos, significa adoração, veneração, dedicação. Racional se refere à razão. Se refere à nossa capacidade de raciocinar. Por isso, culto racional significa adoração que vem de nossa vontade e do nosso entendimento. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Podemos pensar na adoração como uma exigência de Deus, que precisamos cumprir para ir para o céu. É apenas um conjunto de rituais burocráticos, que não refletem uma verdadeira mudança de coração. Ou então, podemos procurar entender a verdade sobre Jesus e pedir que Ele transforme o nosso coração. A consequência natural dessa atitude será uma vida de adoração verdadeira a Deus. Verdade aplicada. Tanto o intelecto como nossas emoções devem estar envolvidos no culto oferecido a Deus, de acordo com a sua palavra. João 4,23 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O pastor D.S. Floriano falou o seguinte: nada fala mais alto ao coração de Deus do que um coração adorador. Davi tinha essa qualidade e se tornou ungido do Senhor. Objetivos da lição: primeiro, explicar o que é adoração. Segundo, descrever os elementos do culto racional. Terceiro, explicar os aspectos de uma pregação relevante. Os textos de referência encontram-se em Efésios, capítulo 5, versículos 15, 18 e versículos 20 e 21. Efésios 5,15 nos diz que devemos ter cuidado com a maneira como nós vivemos, isto é, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, Efésios 5,16, e procurando entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, Efésios 5,17, e não nos entorpecendo com coisas inúteis e perigosas, mas se enchendo do Espírito, Efésios 5,18. De que maneira podemos nos encher do Espírito? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, Efésios 5,19. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, servindo uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5, 20 e 21. Introdução. Os elementos do culto devem sempre centralizar a Deus como objeto do nosso culto racional e trazer mudanças ao cristão através de uma pregação relevante e transformadora. Item 1. A adoração. Deus deve ser adorado, não somente pelo que Ele pode nos dar ou oferecer, mas sim pelo que Ele é, por sua grandeza e seus atributos. Salmos 48, verso 1 e Salmos 145, de 1 a 3.
1.1 Adorar. A adoração, primeiro, não pode ser dirigida a homens. Em Atos 14, de 8 a 18, na cidade de Listra, Paulo e Barnabé, durante a primeira viagem missionária, foram usados por Deus para curar um coxo de nascença e os habitantes daquele local quiseram adorá-los. Mas eles rejeitaram veementemente tal atitude, dando todo o crédito do milagre ao Senhor nosso Deus. Segundo, a adoração não pode ser dirigida a anjos, conforme Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22, 9 e 10, onde o anjo, rejeitando a adoração, disse: adora a Deus. Terceiro, não pode ser dirigida aos ídolos, Salmo 115. E quarto, a adoração não pode ser dirigida a qualquer outro ser, a não ser a Deus. Mateus 4, 10. A primeira estrofe e o coro do hino 124 da harpa cristã diz assim: adorai o Rei do Universo. Terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. 1.2 Louvor. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Salmo de número 100, verso 4. Devemos louvar a Deus porque Ele é o nosso Rei. Salmo 47, 6. Porque criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Porque nos amou e deu o seu Filho para nós que cremos termos a vida eterna. João 3,16. Temos que louvá-lo em todo o tempo. Salmo 34, 1. E em toda e qualquer circunstância. 1 Tessalonicenses 5, 18. Hebreus 13, 15 diz assim: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em Apocalipse 7:10, o louvor é dedicado a Deus pelos homens glorificados. E em Apocalipse 7:12, por aqueles que estavam diante do trono de Deus. 1.3 Dízimos e ofertas. Desde Abel, Gênesis 4:4, passando por Abraão, Gênesis 14:20, ofertar e dizimar, sempre foram atitudes de adoração a Deus. E na dispensação da graça também não é diferente. Atos 4:34, 2 Coríntios 9:7, Filipenses 4, de 15 a 19. Ponto 2. Os elementos do culto. O culto deve seguir uma liturgia, e essa liturgia possui elementos distintos, que têm sua importância e significados. Liturgia é um conjunto dos elementos e práticas do culto religioso. O culto, na maioria das igrejas cristãs evangélicas pentecostais, segue a liturgia da igreja primitiva. Isto é, 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 2.1 A oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Evidentemente que nos nossos cultos a oração é parte integrante e essencial. Oramos antes, durante
e por diversos motivos, e no término do culto. É uma grande oportunidade para a igreja orar em unidade e em concordância. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 2.2 A música. A música tem seu início no céu, conforme Jó 38:7. Entre os homens, começou a ser acompanhada por instrumentos musicais desde os seus primórdios, Gênesis 4:21. Ela era usada para louvar a Deus por Moisés, Êxodo 15, de 1 a 19, e pela sua irmã Miriam, Êxodo 15, de 20 a 21. Davi colocou a música na liturgia do culto a ser feito no templo, conforme 1 Crônicas 25, de 1 a 3. Ela também era usada por Jesus, Mateus 26:30. Ela era praticada pelos cristãos primitivos, conforme Colossenses 3:16. E ela é entoada pelos remidos em Apocalipse 15, 3 e 4. A música é parte do nosso culto a Deus. E as letras dessa música, além de expressarem a nossa adoração, elas devem ter um caráter pedagógico bíblico, como, por exemplo, os nossos hinários oficiais. Efésios 5:19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O grande filósofo da antiguidade, Aristóteles, disse o seguinte a respeito da música: a música é celeste, de natureza divina, e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. 2.3 O centro do culto. O nosso culto deve estar sempre centrado na Trindade divina. Infelizmente, muitos dão ênfase a anjos, o que é uma prática condenada por Paulo em Colossenses 2:18. E outros até ao próprio homem, colocado no centro do culto, como destacado pelo nosso comentarista. A letra do hino 185 da nossa harpa cristã diz: vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspire e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor. Louvemos com fervor para sempre. Amém. Ponto 3. A pregação relevante. A pregação, para ser relevante, deve seguir o padrão das Sagradas Escrituras. Tanto os primeiros pregadores, como o próprio Jesus, utilizavam o Antigo Testamento. Lucas 4:17, Atos 2:16, Atos 8:32 até 35 e também Atos 28:23. Para pregar a palavra, os discípulos aplicavam a verdade para os seus ouvintes e tinham a vida e os ensinamentos de Cristo como paradigma, isto é, modelo. 3.1 Bíblica. Testemunhos e histórias até podem servir de complemento, mas não de base da pregação.
O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, nos adverte a esse respeito, e é incisivo ao dizer: pregues a palavra. 3.2 Contextualização. O mestre dos mestres, Jesus, em Lucas 4, de 17 a 27, nos mostra como pregar. Ele leu Isaías 61, 1 e 2. Explicou e aplicou o texto, fazendo menção a eventos de outras passagens bíblicas. 1 Reis 17, 8 a 16 e 2 Reis 5, de 1 a 14. Tim Keller, escritor evangélico, que escreveu o livro Igreja Centrada, disse o seguinte: contextualizar significa oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir as perguntas sobre a vida que estão fazendo. Numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. 3.3 Cristocêntrica. Pregar as Escrituras é pregar a pessoa bendita de Cristo, pois toda a Escritura fala e testifica dele, conforme Lucas 24, 27 e João 5, 39. O coro do hino 505 diz assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Conclusão: o culto racional é aquele que oferecemos a Deus de forma integral. Todo elemento e liturgia do culto serve ao propósito de enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, esse foi o breve resumo da lição de número 10. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.